Fala moçada, tudo bem? Você que está assistindo a gravação dessa live pelo YouTube, eu peço a você que deixe seu like, tá? Isso é muito importante para a gente crescer o canal e comenta se você tiver alguma dúvida aqui no final e compartilha com os amigos, tá certo? Fala moçada, boa noite. Deixa eu só colocar aqui qual vai ser o tema para vocês. Manejo nutricional. Pronto. Então, pessoal, vocês que estão online aí, eu agradeço a vocês por estarem entrando na nossa live, tá? Eu peço a vocês que fiquem até o final para a gente ter uma discussão bem bacana aqui sobre manejo nutricional. Eu peço a vocês também que compartilhem com seus amigos, clicando nesse aviãozinho aí embaixo e enviando para todos os amigos que vocês acreditam que achariam interessante essa live sobre manejo nutricional. Também não precisa economizar no coraçãozinho aí do lado, porque isso faz com que o Instagram entenda que nossa live está sendo boa e vai mostrar para mais pessoas, tá certo? É a mesma coisa que eu falei, que eu publiquei hoje mais cedo na página com relação àquele post de limitação de conteúdo. A gente colocou aquele post para vocês comentarem, porque muitas das vezes o Instagram não entrega nosso conteúdo para vocês. E aí a gente pode pensar que um conteúdo não é relevante para vocês, mas ele pode estar sendo relevante e o Instagram não está entregando, tá certo? Hoje a live é sobre manejo nutricional. A gente vai ter uma conversa aqui, uma troca de experiência. Eu espero a colaboração de todos aí, com suas dúvidas, com seus... eu não vou ficar assinando para vocês, mas meu joinha aqui para vocês, certo? Eu espero que todos contribuam com suas dúvidas, com seus conhecimentos, tá certo? Aqui é uma troca de experiência. A gente não vai fazer uma aula aqui, tá? É uma live que muitas das vezes pode ficar um conteúdo mais superficial, mas caso você tenha alguma dúvida, pode mandar depois no direct aí, ou aqui a gente vai tirando as dúvidas. O máximo que a gente puder tirar dúvida aqui, a gente vai tirar, tá? Para todo mundo sair daqui satisfeito e com mais algum aprendizado aí sobre pecuária, tá certo? A live de hoje é manejo nutricional. Boa noite para vocês. Sérgio Dilcima, boa noite. Pessoal, eu gostaria de saber de onde vocês são, tá? De onde vocês estão assistindo aqui a gente da Zoocampo. Vocês seguem a gente há muito tempo. O que vocês estão achando do nosso conteúdo, certo? Nosso amigo Ricardo, Ítalo, Tom Hermes, Éder, entrando aí. A gente vai falar um pouco hoje sobre manejo nutricional, tá aqui embaixo, tá? O tema da live. E deixa eu só tentar aqui um pouco o tempo pra gente ver e não ficar muito grande, tá? O nosso objetivo é fazer uma live pequena a gente vai postar ela depois no YouTube, e para quem for buscar esse conteúdo não tem muita informação de espécie aqui. Zootecnia Forte entrando, nosso parceiro aí da área digital, tá? Zootecnia Forte, segue lá, tem bastante conteúdo também interessante. E vamos lá iniciar, pessoal, a nossa live, certo? A gente já deu um tempo aí de 4 minutos, já deu para muitas pessoas entrarem e a gente vai dar início à nossa live aqui, tá? Sobre manejo nutricional. Nosso colega Zanato também, nunca deu certo a gente conversar, cara. Tô muito ocupado esses dias e esperei uma mensagem sua e não chegou no nosso direct. Mas a gente a gente deve bolar uma coisa aí pra conversar, tá? É uma área que interessa bastante os nossos seguidores. Nosso colega Harnan entrando aí também. Pessoal, falar sobre manejo nutricional é um tema bastante interessante, tá? Que gera bastante dúvida entre os pecuaristas, entre técnicos, entre os seguidores. Sempre tem um estudo novo mostrando alguma coisa da área que a gente estaria errado ou estaria empregando de forma equivocada, ou alguma coisa que vem para confirmar nossos conhecimentos que a gente está empregando, tá? Essa é a parte da pesquisa
que está aliado à nossa parte de extensão, certo? A gente vai buscar os conteúdos que eles testam e traz para a fazenda, porque fazenda não é local, mais uma vez eu vou dizer, fazenda não é local de testar nada, tá? É de você empregar o que já foi provado, o que é comprovado que gera resultado. E aí você não precisa testar lá na fazenda, certo? Falar sobre manejo nutricional. Alimentar, muita gente alimenta os animais e alguns poucos nutrem esses animais, certo? Alimentar é o ato de fornecer o alimento para o animal. Nutrir é dar as condições que esse animal precisa para determinado objetivo, tá? E aí a gente vai pensar na reprodução, na engorda, tá? Na produção do animal de recria, dar condições para esse animal crescer, fazer uma caixa, engordar e ser um grande boi lá para engorda, certo? Vamos falar de fase, certo? Fase nutricional. Muita gente fala aqui, pergunta aqui na Zocampo, com relação ao fornecimento de ração, tá? O fornecimento de concentrado para animais de diferentes fases. Muitas vezes, tem fazenda que não é possível fazer 2, 3, 4 rações para determinada categoria. A gente tem categoria diferente e aí, às vezes, por logística ou por deficiência de funcionário na fazenda, a gente acaba fazendo. As fazendas acabam fazendo isso, certo? Mas não é indicado, certo? Não é indicado a gente fazer esse manejo nutricional de um determinado concentrado para um determinado objetivo de uma categoria e fornecer para outra categoria, certo? A gente tinha aqui, eu trouxe para vocês um dado sobre referente à proteína bruta. E muita gente fala de proteína, a gente vê no mercado aí sobre os vendedores, os pecuaristas falam muito de proteína, dá muita importância à proteína. E aí eu ia trazer aqui para vocês um dado sobre proteína e fornecimento em duas categorias, um animal de 200 e um animal de 400 quilos, certo? Um animal de recria e um animal de engorda. Mas o computador deu problema e aí a gente trouxe tudo, ó, na caderneta aqui para uma cola hoje. Érica, só ruminantes, tá? A gente trabalha aqui só com ruminantes, não trabalha com monogástrico. Eu vou também estar nessa live tentando outra forma de conduzir. Vocês vão mandando e a gente, se tiver no conteúdo que a gente está falando, a gente vai interagindo com vocês aqui para não deixar no final, tá? Não ficar aquela coisa maçante, vamos falar aqui e depois ficar no final. Eu acredito que vocês tenham mais essa vontade de interagir na hora que está acontecendo ali, tá? Surge aquela dúvida, você quer saber o que está acontecendo e a gente, se possível aqui, se tiver na hora do conteúdo, a gente vai falando. Certo? Fase. Pessoal, não é indicado. Vou falar mais uma vez. Não é indicado você fornecer um concentrado com determinado objetivo para determinada categoria e fornecer para outra categoria. Por quê? Um animal de recria, certo? Ele está desenvolvendo carcaça, ele precisa desenvolver tecido ósseo, ainda não está completo. Tecido muscular também está em alto vapor de produção aí, e tecido adiposo. Esse tecido adiposo não é tão interessante nessa época, mas tem sim essa produção. Aí você muda para um animal de terminação, um animal de engorda. Ele já está toda com a sua estrutura óssea formada, tá? O seu tecido muscular precisa encher, certo? Mas já está aquele músculo formado, aquela parte daquele animal está tudo formado ali. Se não tiver tido um comprometimento, aí tá uma coisa mais interessante. Caso tenha ocorrido essa restrição alimentar, tá uma coisa aí mais defasada, certo? E aí esse animal vai encher de músculo agora, que já tem, e depois isso vai fazer o tecido, vai incorporar tecido adiposo, que aí, como a gente falou na publicação anterior na página aí, é caro, tá? É caro produzir gordura. Por quê? Porque a conversão de alimento em gordura é muito... o gasto energético é maior e a eficiência disso aí é muito menor também. Se vocês tiverem dúvida disso, é só entrar na nossa página, lá no perfil, e procurar, onde tem um gráfico, tá? Que a gente mostra isso para vocês. O gasto energético, a produção de energia e de gordura. Desculpa, de músculo e de tecido adiposo. Proteína e energia, acredito que seja o que mais influencia nas trocas de rações durante a fase, né? Então, energia e proteína são os macro que a gente tem, tá? É uma mudança maior. Não que os outros não sejam importantes.
Só que a gente vai para minerais, aí a mudança, como já é pouco mineral, e a mudança também é pouca, tá? A ingestão de mineral, mesmo no macro aí, tem uma mudança aí não tão drástica, digamos assim, certo? Mas energia e proteína é uma coisa mais que está no nosso convívio, está no nosso dia a dia, falar de proteína, falar de energia. Nem tanto a energia. Agora está vindo aos poucos falando mais em energia. O pessoal está começando a ver a importância da energia. Mas muito falado é a proteína no meio técnico, tá, pessoal? E se atentar à fase, certo? A gente vai falar agora sobre a época do ano. Atentei todo o objetivo daquela fase, tá? Dividi para cada fase, eu tenho um suplemento diferente, de acordo com o objetivo da fazenda, certo? E aí eu venho para a época do ano. Pessoal, a época do ano influencia bastante. Por quê? Porque a gente tem uma época de maior oferta de forragem e uma época de escassez de forragem. E aí, o que eu tenho para trabalhar é nesse período chuvoso. Se eu não tiver irrigação. Se eu tiver irrigação, aí eu posso fazer um manejo mais diferenciado. Mas caso eu não tenha irrigação, eu vou trabalhar de sequeira em grandes áreas. E aí eu tenho aquela janela de águas para fazer todo o manejo que vai ser das águas e o manejo que vai servir para a seca. Como a gente falou anteriormente lá na live de manejo de pastagem. Eu preciso estar tendo uma pastagem de qualidade todo ano. A gente sabe que na seca, período seco do ano, a gente tem pastagem, menos pastagens e de menor qualidade. Mas se a gente fizer um manejo interessante nas áreas, a gente consegue ofertar mais folha para esses animais, uma parte mais nutritiva. E pensando nesses animais, a gente tem, no período das águas, uma arroba mais barata. Por quê? Porque a gente tem uma oferta de forragem maior e de maior qualidade. Então, na seca, quando eu tenho uma oferta de forragem menor e de uma menor qualidade, eu tenho que pensar qual é o objetivo da fazenda. Os animais precisam engordar quantos quilos, tá? Quantas gramas por dia. E aí eu vou lançar mão de todas as técnicas que eu tenho, que eu posso utilizar na fazenda, que eu tenho condições de utilizar na fazenda para chegar a esse ganho. Porque se eu não chegar, vamos pensar que o animal precisa ganhar 500 gramas dia. E se um dia ele chega ganhando 400 gramas, no próximo dia eu tenho que ganhar 600 para cobrir tanto aquele dia como do dia anterior. E aí, se eu for deixando isso para diante, isso vai virando a bola de neve que eu não consigo recuperar. E aí meu planejamento está todo comprometido. Época do ano. A gente pensa muito em proteína no período da seca. Por quê? Porque é a restrição que mais é nítida. Porque as pastagens, o rumen precisa de 7% de proteína para ter todo aquele funcionamento normal. E aí a gente se atenta mais à proteína. Mas se eu tiver proteína, não tiver energia para metabolizar essa proteína, aí às vezes ela é perdida e não é aproveitada pelo animal. Então tem que se atentar à parte de energia também. Certo, pessoal? E aí eu venho nas águas, uma arroba mais barata, que eu posso aproveitar o potencial genético desse animal nas águas e na seca, mas nas águas a gente sabe que é muito mais fácil. Aproveitar uma fala do nosso amigo Tom, que engordar o animal nas águas é a mesma coisa de empurrar o carro na descida, e engordar um animal na seca é a mesma coisa de empurrar um carro na subida, certo? E aí isso tem muito mais fácil, tem muitos meios de a gente fazer essa suplementação, mas depende de cada fazenda. Olhou para o seu vizinho, ele está fornecendo semi-confinamento, e aí você está numa recria e você vai fornecer semi-confinamento, e aí você pode dar um tiro no pé logo ali naquela cópia de informação que não é para sua fazenda, certo? Sempre buscar o que é para sua fazenda, o que você pode fazer para atingir seu objetivo. E aqui a gente tem também tipo de suplementação. Qual a suplementação? Na bovinocultura, pessoal, dependendo da região, isso é mais difundido no meio técnico. E aí a gente vem sal mineral, sal ureado, sal proteinado, sal proteico energético, semi-confinamento e confinamento. Tá? É os tipos de suplementação que a gente tem empregado na bovinocultura. Tem as pessoas falando em outros tipos de sais aí, mas eu não vou me atentar a isso, tá? São coisas difundidas, mas eu não vou me atentar a isso. O básico é isso. As que eu falei aqui. Sal mineral, sal ureado, sal proteinado, sal proteico energético e semi-confinamento e confinamento, certo?
Estão pedindo pra gente falar inglês, pessoal, mas inglês, além de a gente não ter essa língua dominada, a página se situa no Brasil, e aí a gente tem essa forma de conduzir aqui, tem que ser mais ou menos necessariamente em português, tá? Para as pessoas do nosso país entender. Mas um dia a gente vai chegar lá, tá? Fazendo essa live direcionada para as pessoas que falam inglês, certo? Que é uma língua universal. Tipo de suplementação. Pessoal, cada suplementação fornece um grau de suplemento maior, tá? Que é isso? Nutre o animal de maior parte advinda da suplementação. Se eu venho para o sal mineral, ele fornece minerais e aí tem a restrição alimentar. Venho para o sal ureado, ele fornece um pouco mais de proteína NP, tá? Proteína não verdadeira, que vai me gerar proteína microbiana e por aí vai, tá? Um suplemento barato também, mas tem que ser bem utilizado. Vem para o proteico, me ajuda aí, pessoal, me ajuda. Pro sal proteinado. E a gente incrementa, além da proteína não verdadeira, o NP, incrementa uma proteína verdadeira e um pouco de energia, tá? Alimentos energéticos. E a gente sobe no grau, essa mistura é basicamente a mesma das posteriores, só que num grau de suplementação maior e sem restrição, certo? A gente vem num fornecimento de 0,2% do peso vivo, 0,1 a 0,2% do peso vivo no proteico energético não, proteico sal proteinado, não me confunda não aí, Daniel, sal proteinado, tá? E aí a gente vai para um proteico energético de 0,3 a 0,7, aí por diante, até chegar a 2% do peso vivo, que é o confinamento, tá? A gente faz o confinamento à parte, e aí eu não posso estar fornecendo isso numa categoria menor, que eu não quero abater esses animais. A gente tem uma publicação aqui na página falando sobre isso. Engordar animais de recria, engordar. Eu não falo de nutrir para esse animal ter caixa e ter desenvolvimento, mas engordar para esse animal embolotar, tá? Você já chegou naquela fazenda que tem garrote embolotado? Ali é gastar dinheiro sem precisão. Você não precisa depositar gordura naquele animal, ele não vai ter o acabamento de carcaça para aquele momento. Eu não vou abater aquele animal, certo? Dependendo do objetivo da fazenda. Disponibilidade de ingredientes e avaliação financeira. Pessoal, quando eu vou fornecer determinado suplemento em determinada época para determinado animal, eu tenho que fazer uma projeção de ganho desse animal, tá? Para ver se essa formulação que eu fiz é viável. Aí eu vou ver todos os gastos lá que eu vou fazer e aí eu vou ver se essa suplementação é viável. Se ela não for viável, eu vou buscar meios de substitutos, de uma fórmula mais barata, tá? Para ver, para chegar no mínimo aí que eu tenha um bom desenvolvimento do animal e um bom retorno financeiro, certo? Disponibilidade de ingredientes. Vocês técnicos que chegam na fazenda dos proprietários, utilizem ao máximo tudo que ele tem, tá? Tudo que ele tem. Se ele tem uma bucha lá de antropólogo, bucha de braquiária, utilize. Tá? Se ele quer fazer um confinamento ali, confinamento à parte, um semi-confinamento, utiliza aquilo ali dependendo dos animais, dá um sal proteinado aí na seca para utilizar essa bucha, ter uma ruminação melhor, uma taxa de passagem maior para utilizar isso aí. E aí vou dar só um bizu para vocês aqui, técnicos, profissionais da área aí que trabalham na parte de pecuária e pecuaristas também. Se você chegou no pasto, olhou para a fezes do animal e tá aquela fezes anelada, é porque a taxa de passagem daquele bolo alimentar e aí daquela fezes é pouco, tá? Tá pouco. E aí tá passando mais tempo lá, tá sugando mais umidade e aí a taxa de passagem está sendo menor. Então eu tenho que otimizar aquele bolo alimentar para ele chegar mais rápido ao seu destino final, que é o animal defecar aquele bolo alimentar. Por quê? Porque quanto mais tempo eu passo lá, o animal come menos e aí eu não tenho o desempenho que eu espero. Chegou na fazenda, tem bosta anelada, o pecuarista, o animal não está ganhando peso, tá? Ou não está ganhando o peso que é esperado. Tem que ter uma fezes pastosa. No caso do período das águas, não há necessidade de suplementação.
A gente tem muito isso aqui, tá? Muito essa dúvida aqui, que não precisa de suplementação no período das águas, porque eu tenho aquela oferta de forragem. Mas vamos lá. Eu venho de um animal, venho aí da produção, que o animal está produzindo, está perdendo peso lá na seca. Quando chega nas águas, ele vai ter um ganho compensatório. Ele vai comer para chegar. Fica que nem um urso, para hibernar na seca, porque na seca não vai ter alimento. O proprietário não vai fornecer e aí ele precisa ganhar o peso, vai comer, fica meio que em hibernação, o efeito sanfona, que é muito falado. Mas dependendo do meu objetivo de fazenda, tá? Eu posso explorar mais esse ganho nas águas, certo? Para produzir uma arroba mais barata e bater minha meta, e aí depende de meta da fazenda. Mas básico, sal mineral não pode faltar nem na seca, nem nas águas. Por quê? Porque a pastagem, mesmo no seu melhor potencial, no seu melhor ponto de colheita, ela tem deficiência em minerais e vitaminas, certo? Ela não vai suprir a exigência do animal. E aí isso pode acarretar em várias coisas, como problemas de saúde, infestação por parasitas e entre outros. Avaliação financeira, a gente falou. Tipo de suplemento, a gente falou. Disponibilidade de ingredientes, utilizem tudo, a gente já falou também, tá? Utilize tudo da fazenda para otimizar aquela formulação. E aí fica um cuidado para vocês, tá? Fica um cuidado. Utilizem alimentos que realmente façam efeito na fazenda. Você vê um alimento bucha que ali não presta para nada, e casca de arroz. Se for o caso de você utilizar, faz a harmonização, tá? Naquela palhada, mas não utilize aquela palhada porque é irrisório a parte nutricional de uma palha de arroz. Eu já vi muita gente utilizando, bagaço de cana também, já vi gente utilizando, e é desprezível a parte nutricional desses alimentos, certo? E falando dessa disponibilidade de ingredientes também, atentar a parte importante com relação à nutrição. Quando a gente vai pensar no alimento proteico, tipo a soja, a gente vê, tem um cálculo que a gente faz, tá? E aí eu não trouxe isso aqui anotado para vocês, eu lembrei agora de falar. Ver a quantidade de nutriente, tá? O cálculo do nutriente que a gente quer daquele alimento, ver o preço por quilo, tá? De alimento que tem nutriente. Aí eu vejo o preço do nutriente. Tipo assim, a soja tem 45% de proteína. A gente tem outro alimento aí que tem 30%. Mas se os preços de potencial de nutrição desse aqui for menor, mas quando a gente for quer dizer, o preço desse aqui for menor, mas quando vê o potencial de nutrição da proteína desse de 30 for maior que o da soja com relação a preço, a gente for menor, no caso, desculpa, a gente usa esse ingrediente aqui, que aparentemente, não, deixa eu explicar mais, acho que não ficou bem confuso. Vamos imaginar dois ingredientes, que aí a gente tem em 100%, vamos imaginar só para a gente ficar mais, facilitar o cálculo aqui de cabeça, tá? Porque eu não trouxe isso anotado. Vamos imaginar um alimento que tem 100% de proteína, e aí outro alimento que tem 50%. O preço desse alimento aqui por quilo vamos lá, 100 reais, 100 kg é 100 reais, então 1 kg de proteína é R$1, certo? Entenderam? Agora a gente vem para esse outro alimento que tem 50%, mas o custo dele é 60 reais, tá? Mas o preço justo para me pagar para ser igual seria que esse aqui fosse 50 reais, entenderam? E no caso, esse aqui é mais barato, mas está mais caro, está saindo mais caro para mim. Se entenderam, bota aí embaixo, tá? Se ficou interessante essa comparação e se vocês entenderam o que eu quis falar aqui. Temos aqui uma pergunta da De Carvalho, tá? Como no período das águas temos o excesso de pastagem, seria interessante conservar esse excesso de forma de feno ou silagem? Sim, se possível, sim, tá? A gente pode ver, dependendo da propriedade, a gente tá fazendo isso aí, certo? Muito obrigado, Abraão Zotec, pelo feedback. E aí sim, a gente chega no ponto importante que é conservação de silagem. Conservação de silagem, olha. Conservação de
alimento, conservação de pastagens, é uma técnica bastante difundida e bem utilizada. A gente pode pensar ou em fazer silagem ou fazer um diferimento de pastagem, certo? E aí se eu tenho... Pessoal, só puxando um gancho aqui para aproveitar essa fala da De Carvalho, muitas vezes a propriedade tem isso aí, essa oferta de forragem em excesso, tá? E aí vem com a adubação. O que a adubação vai fazer? Vai aumentar a produção. Se eu não estou dando nem conta de colher o que eu já tenho, para que eu vou colocar essa adubação desnecessária? Certo? E aí eu posso diminuir mais a área, alugar ou pensar em várias formas de estar fazendo isso. Não entendi o cálculo. A Jéssica Zou. Jéssica, temos dois alimentos. 100 quilos e tem 100 quilos de proteína, tá? 100 quilos de proteína. Outro alimento que tem apenas, em 100 quilos, tem 50 quilos de proteína. Então, esse alimento tem metade, tá? Metade da proteína desse alimento aqui. Esse alimento custa R$100, portanto, R$1 o quilo, R$1 o quilo de proteína, tá? Acompanhou comigo? Só um efeito hipotético aqui, pessoal. Um exemplo hipotético. R$1 o quilo de proteína. Vem para outro alimento aqui que ele tem 50% de proteína. No caso, ele teria que ter metade do preço desse aqui para ele se igualar, tá? Mas no caso, esse alimento aqui vale R$60. Então, esse alimento, mesmo sendo mais barato, ele fica mais caro pela porcentagem de proteína que ele me oferece por quilo que eu compro, tá? E aí ficaria 60% o preço da proteína aqui. 20% mais caro no caso, o quilo de proteína. Pessoal, cuidado com a silagem é fazer a parte de compactação, que muitas vezes as pessoas não fazem, no caso aí não fazem, tá? E aí se atentar ao alimento que eu posso ensilar e fenar, quais as características desse alimento que eu posso fazer, tá? O que eu posso fazer com esse alimento? No caso aí, o Antônio Barbosa, no caso aí dos ingredientes que tu disseste, do cálculo, ainda assim eu poderia utilizar um alimento alternativo e fixar uma percentagem dele e complementar com soja para fechar a proteína na dieta. Sim, no caso sim. Mas no caso aqui eu tô falando que a soja seria mais barata, entendeu? No caso, se o alimento for mais barato, certo, Antônio? No caso, se o alimento em questão aqui que eu tô falando de 50% for mais barato, no caso ele não é R$60. E aí ele é R$25, certo? Os 100 kg é R$25. Então ele está pela metade do preço desse aqui. Mas só que eu tenho que me atentar também à inclusão desse alimento na dieta. Se ele tem algum fator nutricional, se eu posso utilizar ele aí em 30%, em 40%, tá? Tem que ver essa questão aí. Suplementação no período das águas. É necessário a maior atenção devido ao animal estar teoricamente com maior rendimento na produção. Sim, não só nas águas, mas como na seca também, tá? Se eu fornecer um excesso aí de um nutriente, esse excesso vai ser expelido. Esse animal vai gastar para expelir. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla de formulação de ração para cada necessidade. E aí todo o alimento tem que estar em sinergia positiva. Entendeu, Jéssica? Muito bem. Equivalente quilo de proteína bruta. Justamente, é isso aí mesmo que eu não estava lembrando, tá? S. Gonzaga Neto. Pronto, muito obrigado aí por estar falando, tá, pessoal? Então isso aí é equivalente quilo de produto. Disponibilidade de ingrediente, fornecimento, pessoal. Vamos pensar no fornecimento dos animais. A gente já falou aqui, eu acho que já publiquei com relação a isso, com relação ao fornecimento, tá? Frequência de fornecimento. Animal gosta de rotina, então rotina para os animais. Vou fornecer o alimento de manhã. Comecei a fornecer de manhã. Todo dia vou fazer igual. Aquilo vai ser minha rotina sagrada, tá? Então de manhã coloquei o alimento para o animal. Vou colocando todo dia de manhã, certo? Para não ter o estresse dos animais. Esses animais vão criar a rotina de vir para o coxo nessa hora. Eu não sei se vocês são de pequena ou de grande propriedade, mas se você é de grande propriedade, você já viu isso na hora do fornecimento do sal. Os animais tendem a ficar mais próximos do coxo. E você que é de pequena propriedade, que o proprietário lá cria de forma extensiva e ele tem um horário para fornecimento de algum alimento, os animais tendem a vir para aquele local,
certo? E se ele faz também algum barulho, ou berrante, ou faz o aboio, no caso aqui do Nordeste, que a gente tem bem característico, esses animais tendem a vir para o local, certo? E aí isso é uma recompensa, é como se fosse um treinamento. E aí você atentar para esse fornecimento, e aí quantas vezes no dia eu vou fazer esse fornecimento, ou quantas vezes na semana eu vou fazer esse fornecimento, certo? Se eu vou fazer um alimento com restrição alimentar não, travar consumo. Se eu vou travar consumo com sal, tá? E aí, com sódio, desculpa. Se eu travar consumo com sódio, se é um alimento de baixo consumo, eu posso aí trabalhar ele 2, 3 vezes por semana. Mas se eu tiver cobertura de coxo, dependendo da região. Se for uma região que não chove muito, tá? A incidência de chuvas bastante pequena, aqui no caso do Nordeste, no período de escassez, chuva aqui é uma raridade, tá? É quase que um milagre. Mas aí no período chuvoso, a gente precisaria ter um fornecimento diário. E aí eu poderia até entrar num problema com relação a isso. Porque se eu estou na restrição, eu tenho uma garantia maior que todos os animais vão consumir. Mas se eu tiro essa restrição, os animais dominantes do lote tendem a consumir mais que animais dominados. E aí, às vezes, ficar sem esse suplemento, tá? Sem esse consumo adequado para esse animal que é dominado. E aí, eu posso estar tendo uma disparidade no lote, animais de cabeceira, isso bem mais visível, que a gente preza pela uniformização de lote, e isso aí pode ser um problema que agrava sua produção, certo? Outra, também nessa linha de raciocínio, é o espaço de coxo, tá, pessoal? Espaço de coxo é muito importante. Muita gente fala, coloca aí a comida que todos vão comer, e aí todos vão consumir, certo? Mas não é isso. O que a gente vê na prática não é isso. Então, para todo tipo de suplemento, a gente tem uma indicação de metragem de coxo. E aí eu tenho que ver essa metragem de coxo. Se a metragem de coxo é com acesso aos dois lados, eu tenho que me atentar para dividir pela metade, para não ter um gasto a mais. Mas se eu tenho acesso aos dois lados, mas é um coxo muito pequeno, eu tenho que usar o bom senso. Esses animais vão ter acesso, um animal acesso aqui, outro animal acesso de frente, ou não? Isso não é possível. Uma pergunta aqui da De Carvalho, outra pergunta. Muito obrigado pela interação de vocês aqui, pessoal. Essa live está sendo melhor do que as outras. Eu gosto dessa interação aqui com vocês. Trabalhar a pastagem, corrigação e manutenção dessa pastagem seria mais adequado do que entrar em uma suplementação ou uma complementação? Não, pessoal, porque é isso, suplementação e complementação. Vamos lá. Se eu disse para vocês aqui anteriormente, não sei se você estava online, mas a pastagem, mesmo no seu ponto ótimo de colheita, ela não vai suprir aí toda a necessidade do animal. A gente tem um gráfico que eu posso trazer depois para vocês aqui. Isso é pesquisa, não é eu que estou falando, tá? É pesquisa que demonstra que pastagens tropicais aqui nossa, mesmo no período das águas, onde tem a maior oferta de forragem, maior qualidade, elas não atendem todas as exigências do animal, tá? Sendo deficiente aí, mais expressivo em minerais e vitaminas, certo? Boa. Então a gente faz fornecimento e aí a gente chega à reta final dessa live com a pergunta: misturar ou comprar a ração? E aí, com as dúvidas de vocês, suplementar ou não suplementar? Para essas duas perguntas, eu posso dar a mesma resposta, certo? Depende do planejamento que eu tenho na minha fazenda. Se o planejamento me permite ter um gasto aí de 60% em suplementação, eu faço a compra dos ingredientes, comparo com a compra de ração, e aí vejo qual é o custo e o trabalho empregado nisso, para a gente ver qual é o mais vantajoso, se eu estar misturando ou se estar comprando aquilo. A gente vem para a parte de núcleo, a parte de premix, que é uma parte tem que ser mais detalhista, porque é pequenas quantidades a serem misturadas. E aí tem que ter essa preocupação. Será se eu vou misturar direito? Será se eu vou fornecer, vou conseguir misturar a ponto de fornecer a mesma quantidade para todos os animais? E aí tem que ser pensado isso junto com o seu técnico, junto com o seu gestor aí da fazenda.
essa questão, tá certo? Mas, só para falar para vocês aqui, maioria das vezes, comprar mas sai mais caro do que produzir na fazenda, porque lá o cara vai te cobrar para misturar sal, para misturar todos os ingredientes, e aí isso ninguém faz de graça para ninguém, tá? Não tem almoço grátis, como falaria o meu professor de administração. E pessoal, eu convido agora vocês para entrarem aqui ao vivo comigo, tá? Se tem alguém que não tem inibição com a câmera, para entrar ao vivo aqui e fazer uma pergunta e participar com a gente aqui, tá certo? Se você tem alguma pergunta, manda um joinha que a gente chama ao vivo e a gente entra aqui para trocar uma ideia. Por quê? Porque quando você for perguntar ao vivo aqui, eu tenho como tirar mais informações e a gente ter uma pergunta mais bem respondida, certo? Aqui escrito a gente pode ter algum erro de interpretação. Mas o que a gente tinha para falar é isso. O que vocês acharam? Manda aí sua opinião. E se a gente não atendeu a expectativa, como é que foi a nossa live de hoje, o que você achou, se você tem alguma dúvida. Se não quer entrar ao vivo, manda sua dúvida aí, tá? Não tem problema que a gente responde também. E se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente encerra a live. Deixa eu ver se eu esqueci, vamos pra cá. Não. Só voltando aqui a pergunta também da parte de rendimento de produção da Clara Oliveira. Com relação a isso, eu puxo outra vez o ponto da parte da recria. Se eu estou nas águas e tem um animal que tem um potencial de ganho enorme, às vezes eu não tenho que explorar esse ganho até o máximo desse animal. Por quê? Porque eu vou chegar no ponto que eu vou chegar depositando gordura nesse animal, e aí isso não é interessante na parte de antes de eu estar nessa parte de engorda, tá? Acabamento em carcaça a gente preza na hora da engorda, se tem a bonificação no mercado. Se não tem também, a gente pensa, para que eu vou fazer uma coisa cara se eu não tenho uma recompensa por isso? Estive analisando alguns núcleos e com a quantidade que o fabricante passou, não atendeu às exigências. Então, quando a gente vem com o núcleo, ele não vai atender, só o núcleo não vai atender às exigências, porque a gente tem os alimentos, e quando a gente fala em alimento proteico e alimento energético, ele não tem só proteína nem só energia, ele também tem os macro e micronutrientes, eles vão estar fechando essa dieta. Mas mesmo assim, não fechou, eu passo para outro núcleo sem problema. Tá certo? Pergunta da Jéssica Zou. Sal proteinado e proteico energético. Proteinado, a gente tem um teor de proteína maior, por isso o nome proteinado, tá? E aí no proteico energético, essa proteína em porcentagem menor, mas eu tenho energia para complementar e eu também não tenho tanta restrição alimentar, travamento de consumo aí nesse proteico energético, tá? É para ganhos maiores, aí vai 0,3 a 0,7 de fornecimento, tá? De suplemento, e aí ele vai fornecer além da proteína que o animal precisa em maior quantidade, porque eu venho de um grau aí de 0,2% do peso vivo, aí vou para 0,3 a 0,7. Então a quantidade que eu vou fornecer é maior, tá? Então a porcentagem de proteína tende a ser menor, tá certo? Aí de proteinada de 30% a 50%. E do proteico energético eu não tenho de cabeça aqui para te falar agora. Depois mesmo sendo caro, teria retorno mais rápido. Então seria viável fazer a mistura na propriedade, pois mesmo sendo caro, teria o retorno mais rápido. Eu não entendi. Mistura da ração? Na propriedade, muitas das vezes é mais barato, tá? A maioria das vezes é mais barato. E aí tem que se atentar se eu vou fazer essa mistura direito.
tá? Se eu vou ter um desempenho dos animais, mas normalmente isso é mais barato fazendo na propriedade. Juline Ferreira, só me responde aí se eu respondi sua pergunta direito, se eu entendi direito o que você perguntou, tá? Faz favor pra gente saber esse feedback. E aí, se eu ver se eu tenho aqui, tenho não. Então, pessoal, alguma dúvida? Usando núcleo na ração? Sim, usando núcleo na ração, tá? Isso muitas das vezes é mais barato. O premix que fica um pouco mais complicado, que aí eu tenho que fazer uma mistura e fazer o núcleo também, porque eu tenho ingredientes em pouca inclusão, tá? Com pouca inclusão, e aí eu posso estar misturando de forma errônea e não estar garantindo a nutrição correta dos animais. Mas o núcleo, até em pequenas propriedades, muitas das vezes é mais vantajoso. Mas se eu tiver aí alimentar 100, 200 animais, isso aí fica um pouco complicado também, certo? Porque para misturar tudo isso, aí tem que usar o bom senso em cada questão. Então, respondemos muito bem, tá? Deu para entender. Alguém quer entrar ao vivo, pessoal? Não deixa eu falando sozinho aqui, não. Entrar alguém ao vivo comigo aí pra gente trocar uma ideia, alguma pergunta que vocês tenham. Usem touros PO. Deixa eu ver quem tá online aqui. 2 pessoas. Rubens Quaresma, senhor Kennedy Zou, Ramos Luiz, Dayana Carvalho. E a D Carvalho é a Dayana. Jéssica, Clécio Costa, Abraão Paulino, Tayano, Gilvan Lima, no mundo, meu primo Kécio. Manda pergunta aí, Kécio. Juliane Ferreira Tavares, respondemos agora a pergunta dele, mas pode mandar mais, viu, Julinho? Julinei. E Anibal Cadeirão Varão, acho que é isso. Tem uma camisa igual. Veio na Vitória, foi? A quantidade do volumoso eu devo fornecer para carneiros em confinamento. A quantidade, tá? Carneiros com 30 kg de peso vivo. Então, a gente tem o consumo, vê o consumo desses animais. Qual é o consumo desses animais e quanto eu devo fornecer de porcentagem. A gente meio que trabalha com porcentagem quando a gente pensa nisso, tá? E aí, tem que pensar em cada fase do animal. Se o animal está preparado para receber uma carga de suplemento maior, tá? De parte de concentrado maior, se esse animal já foi trabalhado aí na sua fase anterior ou não, tá? Porque a gente tem a preocupação da fibra do rumen, e aí eu tenho que fazer a adaptação desses animais, mesmo se eu fornecer um volumoso, se eu aumento muito a carga de concentrado, eu tenho que ver se esse animal está preparado para isso, certo? E aí eu não vou te falar aqui a porcentagem, porque isso aí a gente tem que fazer o planejamento antes do animal, ver o histórico do animal. E mais ou menos eu trabalho aí 50%, tá? 50% a 50%, e a gente vai aumentando a quantidade de concentrado na dieta. Expoap. Opa, muito bom, muito bom. Eu estava na Expoap desse ano passado, auxiliando uma juíza de julgamento de Nelore e de Gi. E de Girolando também auxiliei um juiz. A gente aprendeu bastante coisa. Estou até programando um vídeo para fazer aqui na página ou no YouTube. Provavelmente no YouTube, porque vai ficar um pouco grande. Para avaliar um animal de compra, tá? Para recria. E aí a gente vai fazer esse vídeo, já estou estudando onde eu vou fazer esse vídeo, com que animal eu vou fazer esse vídeo. Se é um animal que é exemplo de compra ou se é um animal que não é para um nível mais tecnificado, certo? Existe diferença entre o sal ureado e sal proteinado? Sim, o sal ureado ele entra com a proteína não verdadeira, tá? Que aí muitas vezes é a ureia. E o sal proteinado ele entra além da proteína não verdadeira, a proteína verdadeira, certo? Que aí quando aumenta o concentrado diminui. Sim, quando aumenta o concentrado diminui o volumoso. E a gente vai exigindo mais desse animal, dando mais condições para ele ganhar mais peso, tá? Mas tudo isso aí tem que ser avaliado.
Posso fornecer ureia em todas as fases de produção? Posso, mas sempre com cuidado, tá? Ureia mata. Muito bom, muito obrigado. Meu primo aí falando, pessoal. Boa noite, meu primo, boa noite. Muito obrigado aí pelo elogio, tá? A gente tenta sempre aqui tá incrementando alguma coisa nova para estar trazendo conteúdo para vocês. Que seja relevante, né? Que vocês consigam aplicar na prática ou que mudem um pouco a mentalidade de vocês com relação às técnicas empregadas. E é isso. Mais alguma dúvida? A gente tem ainda 15 minutos. Se tiver dúvida, a gente responde. Se não tiver, a gente encerra a live. O compromisso hoje é só com vocês. Tem coisa escrita, ó. Coisa que eu acompanhava assim que eu comecei a acompanhar a parte mais prática. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para falar para vocês aqui. Com relação ao nosso tema. Eu não utilizo aqui faz tempo. Essa caderneta aqui. Pergunta do Lucas Andrade aqui, pessoal. Grande colega meu, Lucas aqui. Devo suplementar na época das chuvas sal proteinado? A gente chega na parte dos ganhos animais, tá? E aí, se eu quiser ganhos aí até 800, 900 gramas, 800 gramas, desculpa, 700 gramas aí, eu venho pro sal proteinado. Mas se eu quiser um ganho de 1 kg, 1,2, 1,5, aí o sal proteinado ele não vai me atender, certo? Mas eu posso sim, de acordo com o objetivo da fazenda, qual o ganho que eu quero. Alto grão é uma boa opção para confinamento bovino. Alto grão. O que é o alto grão, pessoal? O alto grão é uma técnica que foi bastante difundida, que muitas das vezes é usada de forma indevida. Por quê? O alto grão vem na filosofia de grão barato. E aí vem toda aquela parte de manejo mais facilitado, que eu só pego o pellet, misturo com grão. Tem toda a adaptação, é claro, mas para facilitar esse manejo. Mas se o milho no caso que é o mais utilizado aí, tá caro, às vezes não é vantajoso você usar o pellet, tá? O alto grão. Aí tem que avaliar essa parte aí de comprar o pellet. Por que é o pellet? É uma ração pelletizada. Só isso. Não tem uma mudança, assim, não tem, digamos, a fórmula química de engordar ali no pellet, não. Mas tem essa facilidade de trabalho no pellet. Então acho que é isso. Alguém quer entrar ao vivo, fazer alguma pergunta ao vivo? A gente tem ainda 12 minutos, mas dá tempo ainda, tá? Pessoal, quem quiser assistir essa live novamente, tá? Tiver alguma dúvida com relação a essa live, a gente vai disponibilizar ela no YouTube, tá? Disponibilizar ela no YouTube. E aí, pessoal do YouTube que está assistindo, que ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários embaixo que a gente responde assim que possível, tá certo? Qual a sua opinião sobre o feno em pé? Na minha região é muito utilizado. Os produtores têm a cabeça que qualquer pastagem seca pode ser utilizada na alimentação dos animais. É uma coisa que eu falo bastante aqui na página, tá? Com relação à pecuária em si. O animal aceita muito erro. Né? Como assim? Se você dá uma pastagem de péssima qualidade, não fornece suplemento para o animal, esse animal, dependendo das condições que ele for inserido, ele não vai morrer, tá? Ele não vai morrer, mas aí ele não vai ter um desempenho esperado, não vai ter um desempenho satisfatório para você pagar as contas.
mas ele não vai morrer. Feno em pé, você tem que se atentar que feno em pé é uma tecnologia utilizada para melhorar o fornecimento de pastagem no período seco. E aí eu tenho o objetivo de fornecer mais folha para esses animais. Se eu deixo a pastagem todo o período chuvoso vedada, isso vai ter talo aí, e a proporção de material morto, a proporção de como, aí vai ser muito alta e eu vou estar destruindo tudo que é embasado nessa tecnologia. Tem que ter cuidado, tá? Qual tipo de suplementação para bezerras com destino para recria e engorda? Se não está desmamado ainda, faz um CRIP, mas vendo toda a parte de viabilidade econômica, certo, Ângelo? Faz a parte de viabilidade econômica. Caso não seja viável, você não faz, certo? Mas aí bezerro é a parte de melhorar a qualidade ruminal. Vamos pensar que esse animal vai sair da desmama, que tá fornecendo, tá consumindo algumas pastagens ali, mas sua dieta é basicamente de leite, certo? E ele vai passar a ser a não receber mais esse leite. Ele vai para a parte de só consumir pasto. E aí isso é um estresse muito grande para o animal. Então, se eu conseguir preparar esse animal para ele chegar lá, um ruminante já mais funcional nessa parte de forragem, certo? Para fazer essa desmama, ele vai sentir muito menos a desmama e vai ter um desempenho muito maior. Então, eu tenho que estar carboidratos de alta fermentação aí para desenvolver as papilas do rumen, desenvolver toda essa parte nutricional do animal. Tá certo, Jéssica, a gente espera aqui, tá? Para entrar em uma live, Jéssica. Então, pessoal, a gente avisou aqui, mas fica para a próxima, tá? Depois de amanhã, eu vou ter que trabalhar depois de amanhã, mas eu acerto com vocês a hora aqui, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que participaram aqui, que mandaram suas opiniões, que tiraram suas dúvidas. Isso é bastante interessante pra gente, que deixaram o seu coração aqui, que compartilharam com seus amigos. Isso é muito bom, tá? Isso é muito gratificante estar aqui. Muita gente fala de não ter inibição com as câmeras, mas isso aqui pra mim é normal, tá? Pra mim é normal estar falando aqui com vocês. E aí é até uma oportunidade boa. A gente tá divulgando nosso trabalho, tá conversando, trocando experiência, de fazer aqui um bate-papo, tá? Entre técnicos, pecuaristas, entre produtores, na parte online. A gente tá todo junto aí nessa quarentena, fazendo o máximo possível para não contaminar mais pessoas e nem se contaminar, certo? Muito obrigado a vocês que participaram aqui. Vocês, repito mais uma vez, vocês que estão assistindo a reprise dessa live no YouTube, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Se gostou desse nosso conteúdo, deixa o like. Tema da próxima live: principais erros da pecuária, tá? E aí ficou uma pergunta que a gente tem tempo ainda para responder. Vamos responder. É muito difícil fazer com que o produtor abra a cabeça para novas tecnologias. Acredito que isso seja um fator que nos impede de crescer ainda mais. Isso é fato, tá? Isso é fato. A gente tem muita cultura que impede a gente de ir para frente. Mas aí cabe ao técnico fazer todo esse preparo do produtor para ele receber a tecnologia, certo? Eu tenho que fornecer a tecnologia no momento que ele mais precisa. Tá? Eu tenho que mostrar para ele o que ele está perdendo, e aí sim ele tem que vir atrás de mim, ele tem que querer essa tecnologia. Não adianta eu chegar lá e a gente tem aí isso na parte de assistência técnica, aí na década de 30, se não me engano, 70, não lembro muito bem a data, mas a gente vinha com pacote tecnológico para os produtores, nós técnicos vinham com pacote tecnológico, e isso não teve sucesso, tá? Por isso que a gente tem órgãos aí que hoje são falidos devido a isso. Vinha com pacote tecnológico, uma coisa pronta, engessada, produtor, você precisa fazer isso para estar ganhando dinheiro. E a gente sabe que é uma coisa muito dinâmica, que pode ser mudada a todo momento. É bom fazer adaptação para os animais que entrarem no confinamento? Muito importante, tá? E é muito importante. Você, muitas das vezes, pode até acontecer um distúrbio de laminite, distúrbio de acidose ruminal, que é o caso da laminite, um agravamento da acidose, mas aí eu tenho que ver, tá?
tudo isso para não ocorrer. Muitas vezes os animais perdem desempenho por não ter essa adaptação, mas não é algo visível, certo? Mas eu tenho que avaliar como é que eu vou fazer esse protocolo de avaliação. Muito bom, obrigado a vocês, tá, por estar acompanhando a gente aqui. O produtor abre o olho para a tecnologia quando vê o resultado. Justamente. E aí, se você é técnico, propõe ao produtor chegar na propriedade dele lá, propõe testar uma tecnologia na área, tá? Isso é bastante eficiente. Quando você mostra, produtor é São Tomé, só acredita no que vê. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, tá? Meu muito obrigado a vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Abraço de longe, viu? Abraço de perto não pode não. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui, esse final de live. Você está assistindo no YouTube, compartilha com os amigos. Vocês aí que estão aqui assistindo no Instagram, compartilha o link lá que a gente vai postar no YouTube já, tá? Eu vou só baixar essa live aqui, vou ver como é que eu baixo essa live aqui e já envio pro YouTube, certo? Vai demorar um pouco porque a internet eu acho que não tá muito boa, mas já a gente posta lá. Tchau, tchau, até a próxima. Vamos trabalhar, vamos produzir, vamos falar de pecuária, tá? Isso ajuda bastante. Tchau, tchau pra vocês.